Olá, vamos iniciar nossa aula, onde estudaremos a definição e aplicação de materiais no 3ds Max. Mas o que são materiais? Materiais são informações que são atribuídas à superfície de polígonos ou faces de um objeto para indicar a sua aparência, que define se o objeto é de pedra, madeira, metal, entre outros. Como temos aqui na viewport, com alguns exemplos aplicados nos cubos, nas esferas e nos planos. Então temos aqui cubos de pedra, de madeira, de metal, um piso de barro, um piso de pedra, um piso de grama, bolinhas de madeira, entre outros objetos com texturas aplicadas. É o material que indica como o objeto irá refletir ou transmitir a luz. Sendo assim, os materiais podem afetar a cor do brilho, opacidade e muitos outros aspectos na aparência de um objeto. Podemos notar esse efeito nas esferas de madeira. A primeira esfera com uma aparência menos brilho e a segunda com uma aparência de mais brilho, parecendo mais nova. Reparem que podemos atribuir materiais a objetos individuais ou conjuntos de seleção, para que uma cena possa conter vários materiais com finalidades diferentes. Vejamos aqui o exemplo das caixinhas. Então, tem uma caixa de pedra de um tamanho e duas menores, a mesma para madeira e para a área de metal. A gente pode aplicar vários materiais em um mesmo objeto ou em vários objetos. Ok. Os materiais também podem ser classificados de materiais standard, ou seja, que trabalham sozinho, que é o exemplo do de pedra, madeira, de metal, o chão. Mas se nós olharmos aqui, nós temos aqui três materiais aplicados: um azulejo, pedra, e embaixo nós temos de madeira. E temos um piso de azulejo e um piso de pedra. E esses materiais são classificados como material multi-objeto, que agregam diferentes materiais no nível de subobjetos, ou seja, polígonos e faces de sua geometria, que foi o exemplo que nós acabamos de ver. Temos outro integrante na composição de um material, que é o shader, ou sombreamento, que define como a luz irá agir sobre a superfície de um objeto. Então vamos puxar um pouquinho mais para o lado. A gente pode ver aqui como a luz está interagindo, dando mais brilho e menos brilho. Então a gente consegue definir, através do shader, esse parâmetro. Notem que na esfera mais clara tem menos brilho e na escura eu tenho mais brilho. E esse parâmetro é definido dentro das opções de sombreamento ou shader. Outra opção que temos para complementar os materiais são os mapas. Mas o que são mapas? Mapas são imagens atribuídas aos materiais que podem simular a textura, reflexo, refração, a pintura, entre muitos outros efeitos. Os mapas são parte dos materiais, e os mapas podem ser aplicados diretamente no objeto da cena ou serem utilizados como imagens de fundo. Geralmente, os mapas adicionam detalhes a objetos, sem aumentar a complexidade da geometria, incrementando o nível de realismo da aparência do material. Vejamos aqui na viewport o exemplo de duas esferas, uma branca e a outra em amarelo e verde. Nessas duas esferas foi criado um mapa de relevo, sem aumentar a complexidade da geometria, como eu tinha comentado antes. E esse efeito não aparece na viewport. Então vamos gerar uma imagem das esferas para notarmos os relevos. Então vejo aqui o mapa Bump, que cria os relevos aplicados na bolinha amarela. Vejo que tem um pequeno relevo e nessa bolinha branca como se estivesse amassado, que fosse um granito. Também podemos notar um reflexo no piso quadrangulado, criado pelo mapa de reflexo chamado Mirror. Ok, um mapa pode ser constituído por uma imagem que chamamos de bitmap, ou texturas controladas por cálculos matemáticos, que nesse caso denominamos de mapas procedurais. Por exemplo, podemos facilmente alterar o tamanho dos quadrados e sua cor, conforme a necessidade do seu projeto, pois os mapas são procedurais, que é o caso do nosso chão quadrangulado. Ok? Para criar ou alterar os materiais, o 3ds Max possui uma ferramenta específica chamada de Material Editor, ou editor de materiais. Até a versão do Max 2011 contavam somente com uma versão do Material Editor, mas a partir da versão do Max 2011, o editor de materiais foi reformulado, criando assim uma nova versão. Maravilha! Assim nós finalizamos nossa aula, onde aprendemos a definição e aplicação de materiais.